A paz do Senhor Jesus seja com você. Sou o evangelista Lu Martins, e hoje eu quero te colocar diante de um mistério que escandaliza muita gente que lê a Bíblia correndo. Como é possível que o Deus Santo ordene justamente a imagem de uma serpente, símbolo tão ligado ao engano e à queda, para se tornar sinal de cura no deserto? E mais, por que o próprio Jesus pega essa cena e diz, em João 3 versículos 14 e 15, que ela aponta para ele? Se isso for entendido da forma errada, vira superstição. Se isso for entendido da forma certa, revela o coração do Evangelho. Muita gente olha para Números 21 versículos 4 a 9 e pensa que a cura está no objeto. Outros acham que Deus está se contradizendo. Outros ainda passam por essa passagem sem sentir o peso dela, sem perceber que ali está um retrato brutal do que o pecado faz por dentro e do modo como a graça de Deus nos alcança por fora. Então eu te peço, não ouça isso como quem examina uma relíquia antiga. Ouça como quem está procurando o antídoto. Porque quando a língua se envenena, quando a alma endurece, quando o coração se cansa de Deus, o deserto não fica do lado de fora apenas. Ele entra na pessoa. E é exatamente aí que essa palavra pega fogo dentro da gente. Em Números 21 versículo 4, o povo parte do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para contornar Edom. Só que o problema não é geográfico apenas. O problema é interno. O caminho aperta por dentro antes de apertar por fora. Eles andam, e cada passo parece uma pergunta sem resposta. Cada pedra no chão irrita mais. Cada atraso parece abandono. O corpo já está cansado, mas agora a alma também começa a ringir. O texto diz que o povo perde a paciência no caminho. E quando a paciência morre, a língua quase sempre corre para o pecado. Eu quero que você sinta isso na pele. Eles não estão numa sala confortável discutindo teologia. Eles estão em marcha. O pé arde. A boca seca. O ombro pesa. A rotina do milagre já não emociona mais. E aqui mora um perigo tremendo. Quando a provisão de Deus se torna comum aos nossos olhos, o coração começa a chamar de pouco aquilo que, um dia, recebeu como graça. Um homem aperta os lábios e olha adiante como se a estrada zombasse dele. Uma mulher segura a mão do filho e respira com raiva. Um velho tenta acompanhar o grupo, mas já anda curvado, sentindo o corpo cobrar cada quilômetro. Ninguém precisa dizer em voz alta ainda, mas o pensamento vai crescendo como febre. Até quando? Até onde? Por quê? Então Números 21 versículo 5 explode na boca do povo. Eles falam contra Deus e contra Moisés. Repara na gravidade disso. Não é apenas cansaço honesto. Não é desabafo humilde. É acusação. É rebeldia verbal. Eles dizem: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão. Não há água. E detestamos essa comida miserável. O maná, que cai como fidelidade diária, agora recebe nome de desprezo. O pão do céu é tratado como lixo. O cuidado de Deus é rebaixado por uma língua adoecida. Consegue perceber o veneno começando antes mesmo da mordida? A serpente ainda não entrou no acampamento visível, mas a peçonha da ingratidão já circula nas palavras. Um pai repete a reclamação e o filho aprende o tom. Uma roda se forma e a murmuração vai passando de boca em boca. Onde está a promessa? Onde está a abundância? Que tipo de libertação é essa? Melhor seria o Egito. E cada frase parece dar alívio por um segundo, mas na verdade cava mais fundo o buraco da incredulidade. A língua quer aliviar a dor ferindo a santidade de Deus.
Moisés ouve isso como quem recebe pedradas sem mãos. Ele já viu aquele povo tremer de medo, cantar de alegria, prometer obediência e depois recuar. Mas ouvir o maná ser chamado de miserável corta fundo. Porque aquilo não é só comida. Aquilo é testemunho diário de misericórdia. Talvez ele feche os olhos por um instante. Talvez os dedos se contraiam no cajado. Talvez o peito suba pesado, porque liderar um povo ferido e rebelde é carregar o peso de muitas almas que confundem disciplina com abandono. Mas o foco não fica nele. O foco vai para a santidade de Deus diante de um povo que insiste em provar sua paciência. E então Números 21 versículo 6 cai sobre o arraial como sentença viva. O Senhor envia serpentes venenosas entre eles. Não é metáfora. Não é susto psicológico. É juízo entrando pela pele. O acampamento que fervia em murmuração agora ferve em gritos. O que era crítica vira pânico. O que era insolência vira corrida desordenada. Uma criança aponta para o chão com o rosto travado de terror. Um homem tenta recuar tarde demais. Outro pisa em falso e sente a picada rasgando o tornozelo como fogo líquido. O pecado que começou na língua agora atravessa a carne. O texto diz que muitas pessoas morrem. E eu quero dilatar esse instante para você entender o peso. Não é uma estatística fria. É o som de alguém chamando um nome e não recebendo resposta. É a mão tremendo sobre um ferimento que incha. É a respiração encurtando. É o olhar perdendo foco. Uma mãe puxa o filho para cima de uma esteira, pressiona o local da mordida, chora sem saber o que fazer. Um jovem, minutos antes cheio de raiva, agora sua frio e tenta falar, mas os lábios secam. Um ancião que reclamava do caminho agora mal consegue se manter sentado. O acampamento inteiro entende em horas o que não quis entender em dias. Brincar com a santidade de Deus não é leve. E presta atenção em algo essencial: Deus não está sendo arbitrário. O juízo revela por fora o que já estava acontecendo por dentro. As serpentes visíveis desmascaram a serpente invisível da rebeldia. O povo se sente vítima do deserto, mas o texto revela que a raiz da tragédia não é a rota. É o coração. Eles não estão apenas cansados da estrada. Eles estão cansados da dependência. Eles não querem só água e pão. Eles querem autonomia. Querem um caminho sem confiança, uma vida sem rendição, uma liberdade sem senhor. E sempre que o ser humano quer viver assim, o veneno encontra espaço. Talvez alguém ainda tente resistir por orgulho. Talvez um homem mordido diga entre dentes que vai suportar sozinho. Talvez ele amarre um pano, cerre os punhos, finja força. Mas o veneno não negocia com pose. A perna pulsa. O corpo falha. A vista escurece. E, de repente, aquela autossuficiência que parecia tão sólida se revela o que sempre foi, uma mentira frágil diante da morte. É assim com a culpa escondida. É assim com o cinismo. É assim com a amargura. A pessoa diz que controla, mas não controla. Diz que lida, mas não lida. Diz que aguenta, mas por dentro está sendo consumida. É nesse ponto que a multidão muda de tom. Números 21 versículo 7. O povo vai a Moisés e diz: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore ao Senhor para que tire as serpentes do meio de nós. Isso importa muito. A restauração começa quando o pecado recebe nome. Não quando é maquiado. Não quando é explicado como fraqueza neutra. Não quando a pessoa diz foi só um momento. Eles dizem,
pecamos. E essa palavra, curta e dolorosa, abre espaço para a misericórdia. Imagine esse encontro. Gente chegando com pressa, mas sem a antiga arrogância. Vozes quebradas. Ombros caídos. Alguns carregam feridos. Alguns mal conseguem ficar de pé. Um homem que antes acusava agora evita encarar Moisés por muito tempo. Uma mulher fala com a voz rachada pelo choro. Um jovem aperta os próprios dedos, culpado por lembrar as palavras duras que soltou horas antes. Não há mais energia para performances espirituais. O veneno arranca a fantasia. E Moisés, ferido também por ter sido alvo da rebeldia, agora é procurado como intercessor. Isso já é graça em movimento. Moisés ora pelo povo. O texto diz isso de modo direto em Números 21, versículo 7, mas o peso espiritual é enorme. O homem contra quem falaram se coloca diante de Deus a favor deles. Ele não usa a dor como argumento para negar socorro. Ele intercede. Talvez se ajoelhe com o rosto tenso. Talvez levante a voz no meio do caos, não para se defender, mas para pedir misericórdia. Talvez o coração dele ainda sangre pela ingratidão do povo, mas a oração sobe assim mesmo. Isso já nos prepara para outro mediador maior, que é ferido pelos pecadores e ainda assim intercede por eles. Então vem a resposta surpreendente do Senhor em Números 21, versículo 8. Deus diz: faça uma serpente e coloque-a no alto de uma haste, quem for mordido e olhar para ela viverá. Aqui está o escândalo. Aqui está a pergunta que abre este vídeo. Por que uma serpente? Por que o sinal daquilo que fere aparece no instrumento da cura? Por que Deus não manda simplesmente um vento levar tudo embora? Por que não remove instantaneamente todas as cobras? Por que Deus não está distribuindo mágica? Ele está estabelecendo um sinal de fé obediente. Perceba, Deus não diz que o bronze tem poder próprio. Deus não cria um amuleto. Deus dá uma palavra e liga a essa palavra um sinal visível. A vida não brota do metal. A vida brota da promessa de Deus recebida pela fé. Quem foi mordido precisa admitir sua condição, parar de confiar em si mesmo, voltar o rosto para o que Deus mandou erguer e descansar na palavra do Senhor. É humilhante e simples. E justamente por isso escandaliza o orgulho humano. Porque o orgulho quer métodos que preservem a sensação de controle. Deus oferece um caminho que exige rendição. Moisés então faz a serpente de bronze, como diz Números 21, versículo 9. Eu quero que você veja a tensão desse ato. O metal é moldado enquanto ainda há gritos no arraial. Não existe conforto aqui. Existe urgência. Talvez o som do trabalho ecoe seco, rápido, decidido. Talvez mãos auxiliem com pressa, sabendo que pessoas estão desfalecendo a poucos metros. Moisés não está fazendo arte. Ele está obedecendo sob pressão. E essa obediência concreta importa. A fé bíblica não é sentimento flutuante. Ela se traduz em resposta ao que Deus falou. A haste se ergue. Em volta dela, há gente ferida, gente assustada, gente confusa, gente cética, gente quase sem forças. Um homem mordido escuta a instrução e vacila. Só olhar? O orgulho dele tenta argumentar. Como algo tão simples pode me salvar? Uma mulher, ardendo de febre, mal consegue manter os olhos abertos, mas alguém segura seu rosto na direção da haste. Um rapaz cambaleia, com o corpo enfraquecendo, e escuta de novo a promessa: quem olhar viverá.
Não quem entender tudo. Não quem merecer. Não quem tiver histórico impecável. Quem olhar. E aqui a cena fica poderosa demais. Porque alguns olham imediatamente, com desespero de quem já desistiu de confiar em si. Outros demoram, brigando por dentro contra a simplicidade do mandamento. Um pensa, não pode ser isso. Outro pensa, eu já fui longe demais. Outro talvez diga, se eu tivesse obedecido antes. Mas o veneno continua avançando, e a única coisa mais tola do que ter pecado é insistir no orgulho depois do pecado. Então, um por um, os olhos se levantam. Quando o texto afirma, em Números 21 versículo 9, que se alguém fosse mordido por uma serpente e olhasse para a serpente de bronze permanecia vivo, ele está nos entregando uma miniatura do Evangelho em forma de sinal. O olhar não é truque. O olhar é fé obediente. O homem não olha porque o bronze seja mágico. Ele olha porque Deus falou. A mulher não vive porque mereceu. Ela vive porque confia na promessa. A criança não é curada por compreender toda a teologia do momento. Ela é curada porque, conduzida a palavra de Deus, olha e recebe vida. Isso é graça humilhando a soberba e levantando o desesperado. Mas a história não termina no deserto. Ela avança séculos e chega à noite de um homem religioso, um mestre de Israel, tentando entender Jesus. Em João 3, Nicodemos vem de noite. Ele sabe as Escrituras. Ele tem linguagem. Ele tem estrutura. Mas ainda não enxerga o centro. E Jesus, no meio daquela conversa sobre novo nascimento, puxa exatamente a memória de Números 21. João 3 versículos 14 e 15. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Isso é gigantesco. Jesus não trata Números 21 como curiosidade estranha. Ele o toma como profecia encarnada em símbolo. Ele está dizendo, Nicodemos, a cura no deserto apontava para mim. O sinal era provisório, eu sou o cumprimento. O povo olhava para a haste e vivia temporariamente, quem crê em mim recebe vida eterna. De repente, a serpente de bronze deixa de ser apenas um episódio difícil e se torna uma janela para a cruz. Mas ainda precisamos avançar um passo, porque essa ligação é profunda. Na haste do deserto, aparece a imagem daquilo que mata, exposta diante do povo. Na cruz, o pecado é julgado no corpo sem pecado de Cristo, que se entrega por pecadores. Jesus não se torna pecador em essência, mas se oferece como substituto, carregando sobre si a condenação que nos era devida. O que deveria cair sobre nós recai sobre ele. O juízo é exposto para que a graça alcance quem crê. É por isso que a passagem é escandalosa e gloriosa ao mesmo tempo. Deus usa o sinal do juízo para abrir o caminho da cura. Agora entra comigo na outra narrativa, não como mudança brusca, mas como cumprimento inevitável. Porque o deserto prepara a cruz, e a cruz revela o deserto dentro de todos nós. Jesus é levantado. Não num poste de bronze fabricado por mãos humanas, mas numa cruz de vergonha, sob olhos hostis, entre zombaria e rejeição. E, assim como no acampamento havia gente picada pelo veneno, ao redor da cruz está a humanidade inteira marcada por um veneno mais fundo que o das cobras, o pecado. Não é só comportamento errado. É morte operando por dentro. Em João 19, a tensão aperta. Jesus já passou por insultos, açoites, rejeição. O corpo está rasgado.
O sangue corre. A respiração pesa. Cada movimento na cruz custa. Cada apoio nos pés feridos arranca dor. E ainda assim, o que está acontecendo ali não é mero abuso humano. É o centro da redenção. O Cordeiro de Deus está sendo levantado para que pecadores tenham uma direção para onde olhar. A cruz não é acidente. É necessidade santa. Como ele mesmo disse em João 3 versículo 14, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Pensa no escândalo disso. O ser humano espera vencer o veneno da alma com técnica, aparência, disciplina vazia, comparação com os outros. Mas Deus não oferece espelho para o ego. Deus oferece uma cruz para a fé. O homem quer um caminho em que possa dizer eu consegui. O Evangelho entrega um caminho em que a única frase honesta é Ele me salvou. E é por isso que tanta gente tropeça. Não porque falte clareza, mas porque a simplicidade da fé fere o orgulho. Assim como alguns israelitas talvez tenham pensado eu prefiro meu próprio remédio, muita gente hoje diz, sem usar essas palavras, eu prefiro minha própria justiça. Uns tentam se curar trabalhando até não sentir. Outros mergulham no entretenimento para anestesiar a consciência. Outros se brindam com ironia e cinismo. Outros tentam negociar com Deus por meio de desempenho religioso. Mas o veneno continua correndo. A culpa ainda morde. O coração ainda pulsa ansioso. A alma ainda sente a febre da separação. Sem Cristo, a pessoa apenas troca de distração enquanto morre por dentro. E aqui eu quero costurar outra história bíblica que confirma esse alerta. Porque até um sinal dado por Deus pode ser deformado pelo coração humano. Séculos depois de Números 21, a serpente de bronze ainda existe em Israel. O que antes foi instrumento pedagógico de misericórdia passa a ser tratado por alguns como objeto de veneração. Então vem um rei que teme ao Senhor. Em 2 Reis 18 versículo 4, o texto diz que Ezequias quebra a serpente de bronze feita por Moisés, porque até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ele a chama de Neustã. Que cena forte! O que um dia apontou para a graça agora corre o risco de sequestrar a glória de Deus. O sinal quer ser destino. O dedo quer tomar o lugar daquilo para o qual aponta. Ezequias entende que, quando o coração adoece, até coisa santa pode virar ídolo. Então ele não negocia. Ele quebra. Não por desprezo à história de Deus, mas por zelo ao Deus da história. Isso fala muito com o nosso tempo. Porque a gente que transforma a memória espiritual em amuleto, tradição em muleta, símbolo em substituto da presença viva de Deus. Perceba a linha que une essas três cenas. No deserto, Deus dá um sinal para conduzir o povo à fé obediente. Em João 3, Jesus revela que esse sinal aponta para sua própria elevação na cruz. Em 2 Reis 18, Deus mostra que, se o coração se apega ao sinal e não ao Senhor, o sinal precisa ser quebrado. Então o segredo da cura não está no objeto, nem no rito, nem na performance. O segredo da cura está em Deus provendo um meio e em nós respondendo com fé ao que Ele disse. Esse é o eixo. Esse é o centro. Esse é o nervo vivo dessa mensagem. Volta comigo ao deserto por mais um momento. Um homem recém-curado encosta a mão no local da mordida, ainda surpreso por estar respirando melhor. Ele sabe que não venceu pela própria força. Uma mãe abraça o filho e chora em silêncio, sentindo a vida voltar onde a morte já rondava. Um ancião, antes duro no falar, agora baixa a cabeça, esmagado não apenas pelo susto, mas pela percepção do próprio pecado.
O milagre não produz só alívio. Produz revelação. Eles descobrem quem são e descobrem quem Deus é. E toda cura verdadeira faz essas duas coisas: humilha o orgulho e exalta a misericórdia. Agora pensa em Nicodemos, saindo daquela conversa com Jesus. Ele conhece o deserto, conhece Moisés, conhece a serpente na haste, mas agora precisa decidir se vai olhar para o Filho do Homem como cumprimento de tudo. O problema dele não é falta de informação. É a crise de ter que nascer de novo, deixar para trás a confiança em sua própria estrutura e se render ao que Deus faz em Cristo. No fundo, Nicodemos está na mesma encruzilhada do mordido no deserto: confiar em si ou olhar para o que Deus levantou. E você percebe como essa palavra entra no nosso peito hoje? O veneno moderno talvez não tenha presas visíveis, mas ele corre do mesmo jeito. Ele aparece na palavra amarga que você repete todo dia. Aparece no cinismo que te faz zombar do que um dia te quebrantava. Aparece na culpa que te convence de que já não há esperança. Aparece na autossuficiência que te impede de pedir socorro. Aparece na fé cansada, no coração endurecido, na necessidade de controlar tudo, na incapacidade de descansar na promessa de Deus. E, sem perceber, muita gente está mordida e tentando parecer forte. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: mas eu não murmuro como Israel murmurou. Será? Quando a providência de Deus não vem no ritmo que você quer, o que nasce na sua boca? Gratidão ou acusação? Quando o Senhor te sustenta com um maná diário, simples, constante, invisível para os outros, o seu coração honra ou despreza? Quando a estrada aperta, você se aproxima ou endurece? O texto não foi preservado para apontarmos o dedo para Israel com superioridade. Foi preservado para vermos a nós mesmos sem maquiagem. E talvez o veneno em você não seja a rebeldia barulhenta, mas a dor silenciosa. Feridas invisíveis, decepções, pecados antigos, vergonha, sensação de fracasso espiritual. Você tenta administrar tudo no escuro. Tenta manter uma aparência funcional. Tenta sobreviver. Mas a boa notícia é que Deus não espera você fabricar seu próprio antídoto. Ele já proveu o caminho. O Filho foi levantado. A cruz está diante da humanidade. A pergunta agora não é se você consegue merecer. A pergunta é se você vai olhar e crer. E olha como o Evangelho é ao mesmo tempo simples e profundo. O israelita mordido não precisava subir na haste. Não precisava polir a serpente de bronze. Não precisava apresentar currículo. Precisava olhar segundo a palavra de Deus. Do mesmo modo, você não é salvo por parecer forte, por construir uma reputação, por dominar uma linguagem religiosa. Você vive porque Cristo foi levantado por amor e porque a fé se agarra nele. A identidade em Cristo nasce daí. Não do desempenho que impressiona, mas da graça que ressuscita. Eu quero falar com quem está tentando cura sem Cristo. Você enche a mente de métodos, a agenda de compromissos, o coração de substitutos. Você corre de um lado para o outro, muda hábitos, muda ciclos, muda discursos, mas não encara a raiz. Você quer apagar os sintomas sem resolver o veneno. Quer paz sem arrependimento. Quer alívio sem rendição. Quer vida sem cruz. Só que João 3 versículos 14 e 15 não deixa espaço para isso. O Filho do Homem é levantado para que todo o que nele crer tenha vida eterna. O caminho é ele. E eu também preciso falar com quem transformou coisas de Deus em ídolos.
Talvez você se apegue a objetos, fórmulas, experiências passadas, frases prontas, tradições bonitas, mas o coração já não descansa em Cristo vivo. Segundo Reis 18 versículo 4 está aí como alerta santo. Se o sinal deixa de apontar e passa a capturar a devoção que pertence só a Deus, ele precisa ser tratado como pedaço de metal. Neustan. O Senhor não divide sua glória com o instrumento. Então qual é o veredito espiritual desta mensagem? Presta atenção. Deus expõe o veneno para destruir a mentira de que estamos bem, e Deus levanta um sinal de graça para mostrar que a cura não nasce do mérito humano, mas da fé na provisão divina. Em Números 21, a serpente de bronze não é magia. Em João 3, a cruz não é decoração religiosa. Em ambos os casos, Deus está dizendo: a vida vem quando você responde a minha palavra com fé. Esse é o segredo da cura desvendado. Agora vem o espelho. Essa história antiga é a sua história. É a minha história. A nossa língua também falha. O nosso coração também se cansa. A nossa alma também quer Egito de volta em dias difíceis. Nós também chamamos de pouco aquilo que já é milagre diário. Também tentamos parecer fortes quando estamos envenenados. Também procuramos atalhos para evitar a humilhação da fé. E, por isso mesmo, nós precisamos olhar de novo para Cristo. Talvez você esteja afastado. Talvez esteja ferido. Talvez esteja apenas exausto. Não comece pelo desempenho. Comece pela verdade. Diga ao Senhor o que o texto ensina o povo a dizer: pecamos. Dê nome ao que está errado. Pare de negociar com o veneno. Pare de chamar de personalidade o que é dureza. Pare de chamar de prudência o que é incredulidade. Pare de chamar de liberdade o que é fuga. A cura começa quando o coração sai da defesa e entra na luz. E então faça o que o Evangelho pede. Olhe para Cristo. Não como símbolo vazio, mas como o Salvador levantado por você. Olhe para a cruz até entender que o amor de Deus não minimiza o pecado, mas vence o pecado pagando o seu preço. Olhe para Cristo até perceber que você não precisa fabricar dignidade para ser recebido, precisa crer naquele que morreu e ressuscitou. Olhe para Cristo até a culpa perder o trono. Olhe para Cristo até a autossuficiência quebrar. Olhe e viva. Se essa palavra está te alcançando hoje, transforme isso em oração agora mesmo, aí onde você está. Não uma fórmula fria, mas uma resposta real. Diga ao Senhor: Pai, eu reconheço o veneno que tentei esconder. Eu reconheço minha murmuração, minha incredulidade, meu pecado. Eu não quero transformar teus sinais em ídolos, nem confiar em mim mesmo. Eu olho para Jesus, o Filho levantado, e peço vida, perdão, cura e um coração novo. Ore assim, com sinceridade. Ele ouve. Agora eu quero te encorajar a dar um próximo passo simples e sincero. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu olho para Cristo e vivo. E me diga também, em que área da sua vida você precisa levantar os olhos para Jesus hoje. Se esta palavra te edificou, inscreva-se no canal Palavra Pura para continuar caminhando conosco em mensagens bíblicas profundas que fortalecem sua fé e aumentam seu tempo na presença de Deus. E, ao terminar este vídeo, permaneça aqui no canal e siga para o próximo que está na tela final, porque há uma continuação que pode falar exatamente com a sua necessidade de agora. Que o Senhor visite agora o lugar da sua ferida mais escondida. Que Ele quebre todo orgulho que te impede de olhar para Cristo. Que Ele cura a alma cansada, limpe a consciência,
renove a mente e te dê alegria de salvação. Que a cruz de Jesus seja mais real para você do que a voz da culpa, mais forte do que o veneno antigo, mais luminosa do que toda a noite interior. E que o Espírito Santo te conduza a uma fé simples, obediente, viva e perseverante. Receba esta bênção, que o Deus que no deserto transformou o juízo em sinal de misericórdia, e que em Cristo transformou a cruz em caminho de vida eterna, firme seus olhos no Filho e encha seu coração de paz. Que você viva não pela força do próprio braço, mas pela graça do Senhor. E que a vida de Jesus se manifeste em você hoje, trazendo cura, arrependimento, esperança e firmeza até o fim, em nome de Jesus. Amém. Para quem permaneceu até aqui, existe mais uma peça escondida, uma cena que aprofunda esse chamado de olhar com fé, não para um objeto, mas para a palavra viva de Deus, e ela aparece quando a morte já entrou numa casa, quando o desespero já tomou a estrada, e quando um pai descobre que sua última esperança tem nome, Jesus. Em Marcos 5, a história começa com um homem importante, mas quebrado por dentro, Jairo, um dos dirigentes da sinagoga, e a posição dele não consegue segurar a dor dentro da própria casa, porque a Bíblia descreve que ele viu Jesus, caiu aos seus pés, e suplicou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada, e viva, como lemos em Marcos 5:23. Perceba a urgência desse pedido. Porque Jairo não quer um debate, ele quer vida, ele não quer teoria, ele quer socorro, ele não quer manter aparência, ele quer a filha respirando outra vez, e nesse clamor dele existe algo parecido com o olhar do mordido no deserto. Porque quando o veneno aperta, o orgulho perde a pose, e a alma corre para onde acredita ver cura. Jesus então vai com ele, e o texto diz que uma grande multidão o seguia e o comprimia, como está em Marcos 5:24. Imagine essa rua apertada, o coração de Jairo batendo mais rápido que os passos, cada atraso pesando como uma ameaça, cada pessoa no caminho parecendo um obstáculo entre sua filha e a única esperança que restou, porque quando a morte ronda a casa, até os segundos parecem ferir. Mas no meio dessa corrida, a narrativa desacelera, e isso machuca quem está com pressa, porque existe uma mulher naquela multidão carregando 12 anos de sofrimento, e Marcos 5:25-26 descreve que ela vinha sofrendo muito, sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Aqui está outro tipo de veneno, não o da serpente que morde num instante, mas o da aflição prolongada, da perda lenta, da esperança drenada, do corpo cansado, da vergonha acumulada, e ainda assim essa mulher também faz um movimento de fé, porque ela dizia: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, como registra Marcos 5:28. Ela não aparece com um discurso elaborado, ela não chega com mérito, ela não traz influência, ela vem ferida, invisível para muitos, empurrada pela necessidade, e no meio da multidão estende a mão como quem se agarra à última possibilidade, então toca em Jesus. E imediatamente cessa sua hemorragia, e ela sente em seu corpo que está livre do seu sofrimento, exatamente como Marcos 5:29 apresenta. Jesus para, e esse detalhe pesa sobre Jairo, porque o mestre interrompe a caminhada quando ele queria velocidade, o Senhor estaciona onde o pai aflito queria pressa, e isso revela algo difícil para nós, porque a graça de Deus nunca está atrasada. Embora muitas vezes pareça lenta aos olhos feridos, Jesus pergunta: quem tocou em meu manto? E os discípulos quase estranham a pergunta, diante da multidão apertando por todos os lados. A mulher então vem tremendo de medo, sabendo o que lhe tinha acontecido, e cai aos pés dele, contando-lhe toda a verdade, como Marcos 5:33 descreve. E ouça a resposta de Jesus, porque ela derrama luz sobre toda esta mensagem: filha, a sua fé a curou, vá em paz, e fique livre do seu sofrimento. Palavras de Marcos 5:34, e aqui a ênfase não está no tecido, está no Cristo vivo recebido pela fé. Enquanto isso, o coração de Jairo deve ter afundado ainda mais,
Por que a interrupção que curou uma mulher talvez parecesse para ele o atraso que perderia sua menina? E então chegam homens da casa do dirigente da sinagoga dizendo: sua filha morreu. Por que continuar incomodando o mestre? Como em Marcos 5,35. E essa frase cai como pedra, porque quando a notícia final chega, a incredulidade sempre tenta encerrar a busca. Preste atenção no que Jesus faz com essa sentença, porque ele não permite que a palavra da morte seja a voz principal. Marcos 5,36 diz: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Essa frase não é decoração espiritual, ela é convocação para a fé quando todos os sinais visíveis gritam derrota. Não tenha medo, tão somente creia. Isso soa como o eco do deserto. Porque o israelita mordido precisava olhar, mesmo sentindo o corpo falhar, e Jairo agora precisa continuar crendo, mesmo ouvindo que já acabou. E talvez seja exatamente aqui que muitos recuam, não no começo da aflição, mas quando a situação parece ter cruzado o ponto sem volta. Jesus então não permite que ninguém o acompanhe, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, como narra Marcos 5,37. E quando chegam à casa do dirigente da sinagoga, ele vê um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Segundo Marcos 5,38, a casa já está tomada pelo clima da perda, o ambiente inteiro anuncia fim, a dor já organizou seu próprio coro. Então Jesus entra e confronta a leitura humana da cena, dizendo: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme, conforme Marcos 5,39. E eles riem dele. Porque a incredulidade sempre acha absurda a linguagem da esperança quando já se acostumou com a aparência da derrota. Essa risada é reveladora, porque o mesmo ambiente que fazia barulho de luto agora faz barulho de escárnio. O coração sem fé oscila entre desespero e zombaria, mas não consegue descansar na autoridade de Cristo. Então Jesus manda que todos saiam, toma consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entra onde se encontrava a criança, como relata Marcos 5,40. Agora a cena fica íntima, silenciosa e pesada. A menina está ali, imóvel. A casa provavelmente ainda cheira a pranto. Os pais entram carregando aquele tipo de dor que nenhuma palavra humana alcança, e Jesus se aproxima do leito, não como quem testa uma possibilidade, mas como quem carrega autoridade sobre aquilo que para todos os outros era irreversível. Então Marcos 5,41 nos entrega uma das frases mais ternas e poderosas dos evangelhos. Ele tomou a menina pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menininha, eu lhe ordeno, levante-se. Perceba a beleza disso, porque é a voz que chama o cansado no deserto. Agora chamam uma menina de volta da morte. A mão de Jesus entra onde o luto já havia fechado a porta. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E diante disso ficaram completamente atônitos, como Marcos 5,42 descreve. E eu quero que você veja o peso espiritual deste instante, porque não se trata apenas de um milagre doméstico, trata-se de uma revelação do próprio Cristo, aquele em quem se crê não apenas alivia sintomas, ele vence o que parecia definitivo. Jairo tinha pedido: vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada, e viva, e Jesus fez mais do que isso. Porque quando ele chegou, não havia mais febre a ser reduzida, havia morte a ser confrontada. E a fé que parecia atrasada descobriu que nunca esteve diante de um Salvador limitado pelo relógio humano. Existe aqui uma ligação profunda com o tema que você acabou de ouvir, porque no deserto o povo precisava olhar para o que Deus levantou, e aqui Jairo precisa continuar olhando para Cristo quando a notícia piora, quando a multidão atrasa, quando o ambiente zomba. E quando a casa inteira parece confirmar que não há mais motivo para crer, fé bíblica continua segurando a palavra de Jesus acima da aparência. Mas essa história ainda guarda outra camada, porque a menina tinha 12 anos, e a mulher sofria havia 12 anos, como se o Espírito Santo costurasse duas dores numa mesma estrada, uma sofrendo em segredo havia anos, outra pagando no quarto da própria casa, uma impura pela hemorragia contínua, outra cercada pela impureza da morte. E Jesus atravessa as duas realidades sem ser contaminado por nenhuma delas. Pelo contrário, dele sai pureza, dele sai vida, dele sai paz, dele sai restauração.
Isso prepara o coração para entender o Evangelho com mais profundidade, porque o mundo antigo sabia que fluxo de sangue e cadáver traziam impureza cerimonial. Mas Jesus toca o impuro sem se tornar impuro, ele comunica o que nós não temos: cura para a mulher, vida para a menina, esperança para os pais, e fé para os que querem enxergar. Veja como os personagens vão sendo despidos de si mesmos ao longo da narrativa. Jairo perde a segurança do cargo, a mulher perde o esconderijo do anonimato, os pranteadores revelam a superficialidade de sua leitura, os discípulos precisam aprender que a demora de Jesus não é negação, e os pais da menina descobrem que a última palavra dentro da casa pertence ao Senhor. Isso confronta nosso coração hoje, porque nós também queremos um Cristo que ande na nossa velocidade, que confirme nossa interpretação do tempo, que responda sem atravessar interrupções, mas o Senhor frequentemente trabalha de um modo que expõe o medo, estica a fé e quebra a ilusão de controle, não para ferir gratuitamente, mas para nos mostrar que a confiança precisa descansar nele, e não no cronograma que imaginamos. Talvez Jairo tenha sentido por alguns instantes o impulso de desistir, porque a frase, sua filha morreu, por que continuar incomodando o mestre, tenta encerrar a procura, e muita gente ouve vozes parecidas por dentro: já morreu o casamento, já morreu a esperança, já morreu a alegria, já morreu a possibilidade de recomeçar, e nessas horas a palavra de Jesus continua a mesma: não tenha medo, tão somente creia. Talvez você também se identifique com a mulher, porque já tentou de tudo, já gastou forças, tempo e recursos, e em vez de melhorar, piorava, como Marcos 5,26 diz com tanta honestidade, e o coração cansado começa a se acostumar com a ideia de sofrer para sempre. Mas quando essa mulher toca em Cristo, a longa história de fracasso não impede a intervenção da graça. Repare ainda como Jesus chama essa mulher de filha: filha, a sua fé a curou, vá em paz, e fique livre do seu sofrimento. E depois entra na casa para tratar outra filha, a menininha de Jairo, como se o Evangelho estivesse nos mostrando que o Senhor enxerga pessoas, não apenas casos. Ele não trata dores como números, ele chama para perto, ele nomeia com ternura, ele devolve dignidade junto com cura. E existe uma beleza adicional no fato de Jesus mandar dar de comer à menina, como Marcos 5,43 registra, porque a ressurreição ali não é tratada como espetáculo, mas como restauração concreta da vida. A menina anda, a menina come, a casa respira novamente, a graça de Deus visita o cotidiano, e a presença de Cristo transforma a atmosfera que antes estava dominada por lamento. Para quem ouviu a mensagem principal, isso amplia o tema de maneira preciosa, porque a fé verdadeira não é apego mágico a sinais, e sim descanso na pessoa de Cristo. A mulher não foi curada pelo tecido isolado de Jesus. Jairo não recebeu a filha de volta por causa de um ritual. Ambos foram alcançados porque Cristo estava presente, e sua palavra conduziu cada passo da cena. Se alguém transformasse o manto em amuleto, erraria o centro. Se alguém transformasse a casa em memorial de um método, perderia a glória do Filho de Deus. E por isso essa história conversa tão bem com o alerta sobre Neustan. Porque o coração humano sempre quer pegar o instrumento e esquecer o Senhor, quer repetir a forma e abandonar a fé, quer manter o sinal e dispensar a dependência. Mas aqui tudo nos empurra para Jesus. O pai cai aos pés dele, a mulher toca nele, a menina ouve a voz dele, a morte retrocede diante dele, o medo é confrontado por ele, e a paz é dada por ele. Essa narrativa inteira nos ensina que a pergunta decisiva nunca é: qual objeto eu possuo? E sim, em quem eu estou crendo quando o desespero me alcança. Há também um detalhe pastoral muito forte, porque Jesus não trata o medo de Jairo com desprezo, ele trata com comando gracioso: não tenha medo, tão somente creia. Isso importa porque muitos se culpam por sentirem tremor na crise. Mas a resposta de Cristo não é humilhação cruel, é direção santa. Ele chama o coração trêmulo para se apoiar na palavra certa. Da mesma forma, a mulher chega tremendo de medo, e mesmo assim é acolhida. O Senhor não exige que ela organize perfeitamente as emoções antes de se aproximar, ele recebe sua verdade derramada, e isso consola quem está ouvindo hoje, porque às vezes a fé chega misturada com lágrimas, cansaço e confusão, mas quando ela se agarra a Cristo, encontra nele mais firmeza do que encontra em si mesma.
Se no deserto a ordem era olhar e viver, aqui a ordem é não tenha medo, tão somente creia. E nas duas cenas o centro permanece o mesmo, Deus provê o caminho, Deus fala, Deus chama a confiança, e a criatura precisa abandonar a fantasia de autossuficiência. Porque a vida nunca brota do nosso controle, a vida vem do Senhor que vence o que nos vence. Por isso essa história é um presente para quem ficou até o fim, porque ela mostra que Jesus não apenas cura o envenenado, ele também visita a casa onde o luto já se instalou, ele não apenas trata a culpa interior, ele também confronta o cenário externo que parece fechado. Ele não é somente resposta para o pecado escondido, ele também é Senhor sobre o impossível que nos paralisa. Talvez hoje a sua alma esteja no meio da multidão apertada, ansiosa com a demora, talvez esteja na pele da mulher, cansada de sofrer, talvez esteja na casa de Jairo, ouvindo vozes que dizem, acabou, mas a palavra que atravessa Marcos 5 ainda chega viva. Não tenha medo, tão somente creia, porque a fé não se alimenta da aparência, ela se firma na autoridade de Cristo. E quando Cristo entra no quarto, a atmosfera muda. Quando Cristo fala, a morte não consegue manter sua pose final. Quando Cristo toma pela mão, aquilo que parecia intocável é restaurado. Por isso a cena termina não com um conceito abstrato, mas com passos, com alimento, com espanto, com vida voltando a circular, porque onde Jesus reina, o fim que parecia absoluto se curva à sua voz. Então guarde isso no coração, a mulher ouviu, vá em paz, e Jairo ouviu, não tenha medo, tão somente creia, e a menina ouviu, menininha, eu lhe ordeno, levante-se, 3 palavras para 3 necessidades, paz para a ferida antiga, fé para o coração acuado, vida para quem já não podia reagir, e em todas elas a glória pertence ao mesmo Senhor. Se essa trilha escondida te alcançou, receba esse chamado final, leve sua dor real a Cristo, recuse a voz que manda desistir, abandone qualquer amuleto espiritual, e permaneça onde a fé encontra descanso, aos pés de Jesus, porque nele o medo é confrontado, a impureza é vencida, e até a casa mais escura pode voltar a respirar esperança.